Jordan Peterson, regra número 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Aí ele fala, né, que há muito tempo ele viu as crianças andando de skate lá, fazendo as manobras, e chegavam as mães, sei lá quem eram, pra falar, não, por favor, que você vai se machucar. E ele começa a falar, né, sobre como os pais atualmente eles querem colocar os filhos numa bolha para que eles se protejam, para que eles não corram riscos nenhum. E ele fala que mesmo que eles tentassem, as mães tentassem, não façam isso, os filhos iam lá e faziam no sentido de gostava do perigo. Quando a brincadeira era segura demais, eles tentavam fazer de uma maneira irregular, de uma maneira ilegal, digamos assim, acho que ele usa esse termo, ilegal, para que a brincadeira tivesse um pouco mais de aventura. Porque, na verdade, tudo aquilo que é muito difícil traz a desistência da pessoa, e aquilo que é muito fácil, o desestímulo. Então, a criança, enfim, a pessoa, ela tenta procurar um equilíbrio, né, para desfrutar um pouco aí dessa vida de adrenalina. E ele vai falar nesse capítulo também muito sobre a questão de meninos e meninas, que a nossa sociedade ela quer que os homens sejam mais calmos, não é essa palavra calmo que ele usa. Ele quer que os homens sejam mais delicados, exato, delicados, e querem que as mulheres sejam um pouco mais agressivas, e querem que os meninos sejam criados da mesma forma que as meninas, porque agora tem esse movimento que todos são iguais, e ele começa a falar que não são. Os homens não são iguais às mulheres não são iguais aos homens. Os homens não podem fazer muitas coisas que as mulheres podem, as mulheres não podem fazer muitas coisas que o homem pode. Por exemplo, o homem não pode engravidar, o homem não pode amamentar. O homem não pode, eita, não, tu tá cansada, mulher, tu vai ter esse terceiro filho aqui agora, deixa eu entrar no teu lugar. Não tem como. Aí ele começa a falar por questões por exemplo, pela biologia, biologicamente, o homem já é mais forte do que a mulher, tem mais força do que a mulher. Então, ele fala que muitas vezes coloca uma competição injusta. Não é competição, coloca num parâmetro injusto. E muitas vezes querem pegar a figura masculina como se fosse uma figura opressora por ser do jeito que é. E logicamente que aqui ele não está falando sobre de extremos, de homem que bate na mulher, de homem escroto, não. Ele está falando do homem por ser homem. Aí ele fala que tem uns estudos, teve um estudo feito com crianças de 2 anos, que crianças de 2 anos, meninos, em sua grande maioria, são mais agressivos do que as meninas. E ele fala que a agressividade não é algo que é construída. O menino é mais agressivo por conta que ele é criado assim. Não, a agressividade ela já faz parte dos ancestrais. E os pais, o que eles fazem? Na criação, eles podam a criança para que ela possa viver e ser aceita em sociedade. Por exemplo, em sua maioria, quando acontece um problema, em sua maioria, o homem já tende assim, já a se enfurecer, ter raiva, o primeiro sentimento de raiva para tentar enfrentar. Já o sexo feminino é mais introspectivo, de chorar, de ficar um pouco mais acuada, em sua maioria. Enfim, ele começa a falar aqui sobre essa, é polêmico, né? Mas é isso aí, it is what it is, é o que é. Aí ele começa a falar sobre essa questão que começam a retratar o homem como o patriarcado, é o opressor, é o que acaba com tudo, e por aí vai. Sendo que antigamente as mulheres ficavam em casa e os homens iam para a guerra para lutar e as mulheres ficavam guardadas em casa. E antigamente só tinha direito ao voto aquelas pessoas que iam para a guerra, que no caso eram os homens, por isso que as mulheres não votavam naquela época. Enfim, mas esse aí vai ser o resumo do outro livro, que quando eu ler outro livro aí eu trago aqui para vocês. Mas enfim, ele fala sobre isso aí. E sobre a importância de não prender os filhos e colocá-los numa bolha e fazer com que a masculinidade ela seja igualada à feminilidade, como se não houvesse agora mais distinção, agora vai ser tudo a mesma coisa. E ele discorda desse tipo de pensamento que a sociedade, não a sociedade, né, mas que o movimento atual quer gerar para cima das pessoas. E é isso aí.